Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Muitos não conheço e tenho a honra e a graça de conhecê-los na tarde de hoje. E para mim é um desafio muito grande estar aqui, né? Só para vocês entenderem o movimento do meu coração, como é que ele está agora de tarde, né? Douglas foi o meu orientador na graduação. Vitor, meu professor. E Jonatas, eu estou aperreando ele para ser meu orientador do mestrado. Então vocês estão entendendo como é que está o movimento do meu coração durante esse final de semana, né? E como costuma dizer o ditado, né? Tem amigo safado quem pode. Aí um reverendo amigo nosso, Pedro Dutti, disse ontem: rapaz, vem para cá, sai desse evento. Vem para cá, para Goiás, porque ele mora lá. E o movimento do meu coração queria ir para lá, fugindo de tudo isso aqui. Mas eu espero que o Senhor me dê graça. E para mim é um privilégio muito grande. E eu diria que é uma tentação muito grande também, vou me policiar com o horário aqui, como todos os outros, porque eu gosto muito da área de aconselhamento, mas eu gosto muito também da área de cosmovisão. Então, inevitavelmente, eu não tenho como falar sobre antropologia e não falar sobre cosmovisão. Isso vai ser parte do que a gente vai conversar nesse momento agora, e eu espero que o Senhor conduza a gente nesse momento. Então, quando a gente quer tratar acerca disso, e como bem introduziu ontem o reverendo Jonatas, não tem como a gente falar sobre essa questão do corpo e do coração sem falar das afeições do coração. Então, quando a gente olha para esse tipo de problema, é inevitável a gente não pensar em fé, esperança e amor. E a gente já teve uma boa base construída, até brincava com Ronaldo e reverendo Jonatas ontem e hoje, eu disse a eles: vocês cruzaram a bola, eu vou cabecear, não tem mais o que fazer. Então, assim, é até fácil falar depois de reverendo Jonas ter montado toda essa estrutura para a gente, que eu não vou ter que estar explicando para vocês a respeito de fé, esperança e amor, porque ele já mostrou toda essa questão para a gente. Então, chegando aqui, diante desse problema, vai ser feita uma indagação a mim e a você, e a indagação feita é a seguinte: Dr. Vadislau dirá o seguinte: haveria um homem dentro do homem, dividido, operando em quase autonomia e em conflito? Ou seria o homem um ser singular? E aí é que surge essa questão da vida indivisível. Será que a gente tem essa capacidade? Como bem foi lembrado no texto dessa questão, por exemplo, de juntas e medulas, será que a gente tem essa capacidade de fazer esse tipo de separação? E aí aparece essa imagem para a gente. Será que existe um homem dentro do homem? Porque normalmente o que a ciência traz para mim e para você, e muita gente, né, uma coisa que nós do aconselhamento conversamos constantemente, só batem na psicologia, mas o problema não está só lá. O problema da nossa vida não é a psicologia. O problema é justamente como as pessoas tentam apresentar o homem em autonomia para mim e para você. E quando a gente olha para esse tipo de tentativa, quando a gente chega aqui nesse tipo de problema, vão chegar para nós e vão dizer o seguinte: mas a Escritura não apresenta uma linguagem científica para mim e para você. Ela nem tem esse intuito. Ela nem quer fazer isso. Por que será que a Escritura quer fazer isso para mim e para você? Então, quando a gente pensar em visão do homem, quando a gente tentar enxergar o homem, muitos correrão, muitos tentarão olhar para essa problemática, mas inevitavelmente vão rodar e não vão ter a resposta. Justamente por isso, porque por mais que a Escritura seja bastante simples, dela se utilizar de uma linguagem do cotidiano, e às vezes a gente fica se perguntando, mas eles não usam determinado linguajar, mesmo que não seja científico. Mas se a gente for estudar a história e o momento em que eles escreviam, eles estavam sim falando a linguagem do cotidiano. Então, quando os autores bíblicos levantam essa bola para a gente, realmente eles vão falar disso. Por quê? Porque a gente carece dessa visão do homem.
Porque a Bíblia, ela trata o homem, ela trata a sua origem, ela vai tratar o seu propósito, e não somente isso, o seu estado, as suas funções, ou seja, todo o homem. E eu acho que a melhor imagem seria essa. E muitas vezes a gente vai ficar se perguntando, mas são quantas partes? E eu diria, não se preocupe com isso não, porque a gente está mexendo numa coisa muito mais profunda, que é justamente a não divisão. Por mais que a gente possa particionar, digamos assim, didaticamente. Mas a grande questão não é essa. E aí aparece o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que é um texto que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte: Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Então, quando a gente olha para esse texto, numa primeira vista, é como se a gente estivesse chegando, o Senhor estivesse chegando para mim e para você dizendo o seguinte: será que a gente não pode começar a reconsiderar algumas coisas? Obviamente o homem daquela época não tinha os problemas, ou somente eles tinham parte da problemática. A gente pode dizer assim, a filosofia já era um problema naquela época. Mas eles não tinham a ciência tão avançada quanto a gente tem. E a gente sabe que essa dificuldade da autonomia, ela está rodando e rondando justamente nisso aí. E eu gosto muito do que o reverendo Vadislau vai dizer. Num outro livro, a gente está vendo o reverendo Jonatas expor justamente a questão aqui do aconselhamento redentivo, mas tem um outro livro dele riquíssimo, chamado Personalidade Centrada em Deus, em que ele vai dizer o seguinte: o homem não é divisível. Se não podemos dividir aquilo que é uno, porque ele é dinâmico e fluido. Quando a gente fala dessa fluidez, é como se desse um nó na cabeça da gente. Sabe quando você pergunta assim, até onde eu posso ir? Já parou para pensar nisso? Normalmente, crente que gosta de andar em cima do muro, ele vai fazer esse tipo de pergunta, né? Até onde eu posso ir no namoro, por exemplo? O meu problema não é o seu problema. De maneira mais prática, mas de maneira básica, como o reverendo Jonatas falou, é o mesmo problema. A grande questão é que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente quer colocar dentro de uma caixa e dizer assim, A é A, B é B, C é C. E é justamente aí, quando a gente chega na universidade, por exemplo, a gente roda. Porque se A estiver contido dentro de B, pronto, acabou-se. Nada feito. Porque você saiu da igreja pensando que A era A, e não que ele poderia estar contido em B. Justamente porque essa imagem que é levantada para a gente na Bíblia de alma e corpo, é chegando para nós dizendo o seguinte: você não é somente a estrutura que faz com que você se movimente. Deus fez a gente um pouco mais complexo. E dentro dessa complexidade, a gente fica tentando muitas vezes colocar a nossa vida dentro de uma caixinha. Porque por mais que nós sejamos idólatras, por exemplo, a minha idolatria pode ser completamente diferente da sua. Mas a gente vai ser cobrado da mesma maneira pelo Senhor. Essa unicidade aqui que o reverendo Vadislau fala, não significa que nós somos, como diria aquele ditado popular, né? Nós não somos todos iguais, colocados dentro de um caminhão. Então não é um caminhão cheio de pessoas iguais. Isso não acontece. Agora eu posso dizer que é um caminhão cheio de pessoas idólatras. Isso é bem tranquilo. Mas são as mesmas idolatrias? Não, não é. E aí, Bavinck, comentando essa questão da imagem de Deus, ele diz que existe conformidade com a vontade dele. E é Bavinck comentando justamente Eclesiastes 7, 29. Ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele quer que a gente continue sendo imagem e semelhança. Então, qualquer tentativa autônoma de não sermos isso, é quando a gente adentra em vários problemas que a gente vai tentar recorrer a várias respostas fora do próprio Evangelho. Nesse curso de aconselhamento que a gente tem
fomentado aqui na igreja, eu convidei todos os estudantes de medicina, alguns médicos e os psicólogos da igreja. E a gente chegou para eles e disse assim: a gente não quer que vocês deixem de ser quem Deus chamou para você ser. Agora a gente precisa mexer na sua estrutura. Por quê? Antropologia e cosmovisão são coisas importantíssimas para a gente. Se o homem não pode ser dividido, eu já vou tratá-lo de outra maneira. E como ele pensa, eu já vou tratá-lo também de outra maneira. E aí a gente vai se surpreender, por quê? Quando a gente olha para a doutrina da criação do homem, a gente vai ser levado a entender que nós somos pessoas inteiras, alma e corpo, em suas faculdades e capacidades e em todas as condições e relações. Ou seja, quando eu vou para a faculdade, eu sou a mesma pessoa que vai para a igreja. Muitos de vocês ouvem falar, por exemplo, sagrado e profano. Isso não existe na teologia reformada. De maneira muito rápida e básica, é quando Aquino vai ser separado de Agostinho. E quando chega na reforma, os reformados chegam para a gente dizer o seguinte: eu não tenho como separar isso não. Não existe sagrado e profano. Não existe a divisão, não existe níveis para a gente. Porque nós somos uma coisa só. E aí o que é que a gente pode concluir? Que se porventura tentarem colocar um homem dentro do homem, eu digo a você muita tranquilidade. Não aceite. A gente não foi construído dessa maneira. E o que é que a ciência moderna, ou a ciência separada de Deus, melhor falando, traz para mim e para você? Eu digo que a grande maioria das ciências fazem isso. Por quê? Porque em determinado momento lá atrás houve essa ruptura. Então, se eu não tenho uma ideia correta de criação, queda e redenção, que é o que o reverendo Jonathan vai falar na última palestra, pouco importa quantas divisões o homem tenha. E aí o que é que a gente vai perceber? O que é que a gente pode concluir? Que essas coisas deveriam estar intimamente relacionadas para a gente. E como é que vão chamar isso para a gente? A gente deveria entender o homem não como uma obra completamente separada e que a gente não pode explicar. Mas a gente deveria entender que nós somos obra-prima da criação. Eu gosto muito da palavra em inglês para obra-prima, né? Masterpiece. Ou seja, a gente é alguma coisa muito importante. Mas nós não somos Deus. E essa tentativa de autonomia está jogando e brincando justamente com isso. Porque se o corpo ele não é uma prisão, mas uma peça de arte maravilhosa, e se nós somos produzidos à imagem e semelhança de Deus, será que nós não somos tão constituídos de essência da humanidade quanto a alma? Ou o corpo é humano e a alma não? Porque se eu e você começarmos a defender isso, a gente vai começar a defender que Cristo não é 100% homem e muito menos 100% Deus. E o que é que a gente está tocando aqui? É que não existe doutrina do homem sem antes a gente entender doutrina de Deus. Eu só consigo entender e perceber realmente quem eu sou se eu for entender quem é o próprio Senhor. Então, o homem partindo do homem, seja qual for a ciência, seja a antropologia, a sociologia ou qualquer outra coisa, partindo de si próprio, ele não vai ter a primeira parte. Existe um buraco. Aí eu diria para você com muita tranquilidade: a criação partindo de uma expansão e explosão faz muito sentido. Porque nós não temos a primeira parte. Então,
Dr. Vadislau vai dizer que o homem ele é inexoravelmente ligado a Deus. Não temos como desconectar essa coisa. Anthony Huckman, falando a respeito de antropologia, ele vai dizer o seguinte: o problema do homem é um dos problemas mais cruciais de nossos dias. Os filósofos, os sociólogos, os psicólogos e psiquiatras, os estudiosos da moral e os ativistas sociais, todos tentam resolver esse problema. Mas qual é o problema? É de onde a gente tem partido. E isso não é somente um problema antropológico, isso é um problema de cosmovisão. Porque se eu não tenho a criação, e eu tenho só a imagem da queda, e eu não tenho redenção, qual é o problema do homem? Viver. Ele está aqui de maneira aleatória, não sabe para onde vai, tenta resolver os problemas aqui, mas quando ele morrer, ele vai para onde? O desespero não está somente na morte, está na vida também. De onde é que eu vim? Como é que eu consigo explicar os meus problemas? Porque se a pergunta parte de mim e de você, a gente não tem como explicar. A gente vai ficar rodando em círculos, vai ficar caminhando na pergunta e não tem resposta. E aí a Bíblia vai dizer justamente essa questão de nós sermos completamente ligados a Deus. Não existe criação sem Deus. Não existe homem sem Deus. E se não existe homem sem Deus, o que é que a gente precisa começar a construir na cabeça da gente? Nós precisamos começar a construir essa ideia de unicidade. E essa ideia de unicidade que deveria estar sendo construída na nossa mente é justamente quando a gente olha e percebe o seguinte: a gente volta lá para o começo. Fé, amor e esperança. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de mente, emoção e volição. Essas três coisas não se separam. Sabe quando a pessoa para e diz assim pra gente: não, é porque eu estou muito emocionado, não sei nem o que aconteceu. Ele pode realmente ter se perdido na emoção dele. Mas ele dizer que não sabe o que aconteceu, eu diria que ele não sabe o que ele está dizendo. Porque quando a gente chega para uma pessoa, por mais paralisada que ela se encontre, se você confrontar ela com o Evangelho, ela sabe do porquê está sendo confrontada. Eu conversava com um amigo a respeito disso, e ele disse o seguinte: não existe tratamento sem confrontação. E eu estava conversando com um amigo que trabalha numa clínica. Não era um aconselhamento. Ele estava falando de pessoas realmente doentes. Então eu não consigo desconectar, por exemplo, o que eu estou pensando daquilo que eu estou desejando. Porque não existe essa separação de razão e emoção, por exemplo. Não, isso foi o que eu pensei. Mas aquilo que eu vou executar é outra coisa. Então quer dizer, o que Cristo falou, que você começa a pecar na mente, é mentira. Você só vai pecar realmente quando você executar. Eu diria que quando você executa, você pecou ainda mais. Mas você já pecou. E normalmente, pecado não vem só. Sabe aquela cordinha que você amarra vários carrinhos? Quando você está com um problema pecaminoso, você está puxando uma cordinha com vários pecados. Não é só um, não. E esse tipo de questão é importantíssima, justamente porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente retorna para ela, o que é que a gente vai perceber? A gente vai entender que as afeições do coração, elas encapsulam a mente, a emoção e a volição, mas de maneira dinâmica. Ou seja, você não consegue ligar um botão e desligar o outro, não. Eu digo a você, meus irmãos, com muita tranquilidade, seria uma bênção. Imagina, entra então em crise. Não quero trabalhar não. Desliga o botão trabalho. Aí ficou bem, liga o botão trabalho novamente. Quando a bomba estoura, meu irmão, você tem que continuar fazendo. Você não deixa de ser pai,
nem deixa de trabalhar e nem deixa de precisar vir para a igreja. Você pode até deixar de fazer alguma dessas coisas, ou todas elas, se for um problema muito grande, mas por um período. E normalmente quando a gente entra para confrontar uma pessoa a respeito disso, ela vai dizer assim, mas pastor, eu estou num problema muito grande. E a gente diz, meu irmão, eu sei disso que você está num problema muito grande. Eu não estou desconsiderando o seu problema, eu estou querendo lhe ajudar a sair do problema. E você vai ter que tentar sair com o problema acontecendo. Então essa é uma das desculpas muito tranquilas que nós usamos. Por exemplo, o Antigo Testamento nos trará relatos de que nossa principal parte é o coração, não é o corpo, e muito menos a alma, e nem o fôlego. Mas ainda assim a gente não desconsidera nenhuma delas. E outra coisa, um dos grandes antropólogos reformados, ele vai dizer o seguinte, quando o coração para, a vida cessa, pois o coração, ele é a bomba do nosso sangue. Então essa tentativa de separação, ela vai dar em algum problema muito sério. Porque, pare e pense o seguinte, se a gente for lá para Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 6, o texto bíblico nos dirá o seguinte, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Quando o Senhor chega para mim e para você e diz assim, eu preciso que você me sirva. Deus não chega assim, olha, entregue hoje o coração, amanhã o corpo e na segunda-feira a força. Isso não existe. Mesmo nós tendo um centro controlador da nossa estrutura, isso não significa que a gente vai conseguir viver parcialmente a nossa fé. Porque, na verdade, quando a gente tem tentado viver parcialmente nossa fé, é justamente o exemplo que o reverendo Jonas trouxe para a gente, diz o seguinte, chegou para a pessoa e disse assim, você é realmente cristão? Porque um cristão ele não vai conseguir seccionar tanto a vida dele, não. Isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego, isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego, isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego. Não, eu vou entregar o bolso, mas o trabalho eu não entrego. Então eu continuo sendo workaholic, mas eu vou ser generoso na igreja para compensar. Isso não existe, irmãos. Então os desafios ao nosso coração, eles continuarão. O Espírito e a palavra continuará confrontando o nosso coração para que a gente lide com o nosso próprio problema. O reverendo Vadislau dirá o seguinte, o ser criatural não tem significado, mas ele é significado. Isso não é Vadislau não, viu, irmãos? Foi a força do coração aqui me entregando. Isso é Kausbik citando Doiver. Doiver é um dos maiores pensadores, dos maiores filósofos reformacionais que a gente tem. E você pode estar parando para pensar assim, rapaz, o que é que esse homem está dizendo? Vou facilitar a sua vida. O reverendo Vadislau diz o seguinte, Deus, ele é. Nós somos. Ou seja, nós não temos, nós somos significado. Ou seja, a gente não recebe significado, porque nós já fomos criados com significado. Ou seja, aquilo que nós desejamos dentro da nossa estrutura, nós desejamos porque a gente foi criado para também desejar. E o nosso significado, ele está no ser de Deus. Se eu tiro a criação, como eu havia falado anteriormente, eu estou desestruturando o homem completamente. Nenhum homem que não crer no Senhor, ele não vai ter condições de abrir a boca e falar essa frase, porque ele não tem sido significado. Porque ele não tem encontrado significado em coisa alguma. E aí a gente entra numa outra questão.
Costumeiramente, para quem conhece o reverendo Vadislau, você vai ouvir essa expressão: nós somos seres perante Deus. Coram Deus significa perante Deus. E se nós somos perante o Senhor, é porque nós deveríamos estar vivendo de maneira em referência a Ele. Então, quando eu entendo que eu devo viver a minha vida inteira perante o Senhor, e quando eu começo a perceber que não existe conectividade de vida sem ser em teorreferência ou em referência a Deus, cai por terra tudo. Se não existe fé, esperança e amor, a vida realmente não faz sentido. E o que é que a gente começa a perceber? Que se a gente vive dessa maneira, tem algum problema, porque Deus está nos chamando a sermos, a nos tornarmos iguais a Ele. E aí é quando a gente entende e percebe que existe uma totalidade integral de corpo e alma. Não existe qualquer outra coisa que não isso. Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, em resposta à primeira pergunta, vai dizer o seguinte: eu pertenço, corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E o credo de Atanásio vai dizer o seguinte: pois, assim como uma alma racional e carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo. Ou seja, assim como Cristo é 100% homem e 100% Deus, é como se estivessem chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: você é completamente corpo e alma. Não existe tentativa de divisão. E aí a gente vai para a seguinte questão. Quando a gente caminha e se aproxima disso aí, a gente percebe que a gente está se aproximando do ideal de imagem e semelhança. E esse ideal de imagem e semelhança nos colocará em outra posição. O Dr. Vadislau vai ampliar essa questão e vai dizer o seguinte: quando ele diz que nós somos uma totalidade integral de corpo e alma, segundo essas leis que determinam a possibilidade virtual, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para mim e para você de que o homem interior ele vai ser completamente ou vai sofrer completa influência da questão da fé, da esperança e do amor, e não por cada um deles de maneira isolada. Você não tem como separar fé, esperança e amor. Quando o reverendo Jonatas separou para nos explicar, foi para nos explicar, é completamente didático. Mas quando ele explica para a gente, quando ele explicou para a gente ao final da aula, a gente percebeu completamente. Ele exemplificando hoje pela manhã foi que a gente percebeu mais ainda. A gente não tem como, porque as coisas funcionam de maneira global. Não existe separação. Então todas as nossas atividades procedem da alma que operam dentro do corpo. Eu diria que essa seria uma boa explicação. E eu diria também que a gente poderia falar isso de maneira muito tranquila, de que esse é o nosso modus operandi. Então, quando a gente olha para esse tipo de problemática, Lau vai dizer o seguinte, Dr. Vadislau: esse conhecimento é coisa do coração. E isso o Dr. Vadislau está citando John Frame. Então, quando ele chega para mim e para você e diz que isso é coisa do coração, o que ele está querendo dizer para mim e para você? Se esse homem recebe tudo isso, processa e vive, então, através do seu intelecto, da sua imaginação, da sua vontade, da sua sensação, dos seus dons, dos seus talentos, ou seja, dele como um todo, é justamente isso aí que a gente vai começar a entender como a gente funciona.
Porque se nós temos o corpo e ele é essa expressão, sabe como é que o aconselhamento vai nos tratar? Vai ser dito o seguinte: o corpo é a expressão temporal da alma e o aconselhamento trata o ser humano reconhecendo que a totalidade do indivíduo se concentra no seu corpo. Ou seja, se nós somos 100% corpo e alma, como é que nós tentamos hoje em dia viver separando essas duas coisas? Pronto, é que a gente está caminhando. Se nós somos esse tipo de seres completos, vai ser dito também que nós temos uma forma una. Então a gente não vai estar muito preocupado em quantas opções podem aparecer para a gente a respeito de como a gente funciona. Porque se foi dito para a gente agora, de que nós somos feitos de intelecto, imaginação, vontade, sensação, dons e talentos naturais, por que ficar tentando repartir esse tipo de coisa? Então, uma ação do que a gente pode chamar de mente e corpo, e essa seria uma boa expressão, não é uma ação de um ou de outro, mas da totalidade da pessoa. E se tentarmos dividir o corpo, essa tentativa, na verdade, caminhará para a desintegração, na tentativa de romper o laço com a alma. Ou de maneira mais simples, como costumeiramente a gente fala, né? Se você tentar fazer isso, você vai morrer. A verdade é essa. Quer tentar separar o corpo e a alma? Fácil. Agora, Deus disse que não é para a gente fazer. Mas se você quiser fazer, a gente não tem essa capacidade de divisão. E justamente por isso, é que vai ser dito o seguinte, e a gente chega na parte mais legal. Nós somos seres de maneira que temos uma diversidade comum, mas uma singularidade pessoal. Eu acho que essa seria uma excelente explicação para quem nós somos. Porque o homem, ele apresenta essa diversidade comum. No livro Personalidade Centrada, do Reverendo Vadislau, ele vai dizer o seguinte, que nós temos nas mãos duas faces da verdade igualmente declaradas e duas percepções igualmente corretas. E quais são essas duas? Ele vai dizer que, como humanos, somos todos iguais e com características comuns. Mas como pessoas, nós somos diferentes uns dos outros e possuímos características próprias. E o que é que estão querendo trazer para a gente? Tem um livro recentemente lançado pela editora Monagismo, chamado Salomão entre os Pós-Modernos, de Peter Leithart. E ele diz o seguinte: é como se nós estivéssemos rejeitando as visões e culturas alternativas a que nos expomos, e essa recusa pode tornar-se uma escolha ao invés de uma necessidade. E onde é que isso vai descambar? Quando a gente olha para esse tipo de problema, quem está exposto, Leithart vai dizer o seguinte: nós temos de nos tornar culturalmente bilíngues para sobreviver socialmente. E isso dissolve algumas das fontes tradicionais da identidade. Cristo nos chama, irmãos, para interpretar a cultura e não para nos rendermos à cultura. A cultura ela é importante, ela é importantíssima. Nós somos seres culturais também. Mas a gente não vai se entregar a qualquer cultura que nos seja apresentada sem antes fazer uma leitura. Mas qual é o grande problema? Qualquer tipo de leitura dá trabalho.
O que é mais fácil? A gente se entregar ao que tem acontecido dentro da nossa igreja ou a gente começar a pensar, será que minha igreja é bíblica? Isso é um tipo de leitura. Uma outra leitura. Será que o que estão ensinando para mim na universidade vai ser útil para mim? Será que eu tenho o que fazer na universidade? Tem pai que tem vontade de me matar aqui na igreja quando eu falo isso. Mas o grande questionamento não é fazer o curso superior ou não, mas é a problemática que nós temos vivenciado hoje em dia. Qual seria um bom lugar para você estudar? Você sabe responder? Você se relaciona com pessoas de qual cultura? Porque se você disser que você se relaciona com pessoas do Brasil, a gente tem várias. Por exemplo, eu diria que a gente vive dentro de uma cultura bem bairrista aqui. Você já parou para pensar que recifense tem orgulho de tudo? Costumeiramente você fala, Pernambuco, meu país. Tem gente que usa o chiado para enfatizar ainda mais, né? Pernambuco, meu país. O que é que você está querendo dizer? Que tudo que é feito aqui faz sentido. Será que tudo realmente faz sentido? Ou a gente não vai ter que setorizar e dizer assim, não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Por quê? Porque a minha cosmovisão, ela não permite que determinadas coisas não vai valer a pena para mim consumir. Dá muito mais trabalho quando Cristo chega para a gente e diz assim, eu estou lhe ensinando o princípio. E dentro do princípio que eu estou ensinando a você, você vai ter a capacidade de fazer a leitura. A grande maioria dos jovens chega para a gente e diz o seguinte, eu posso ou não posso? Diz, pergunta errada. Qual é o princípio? Porque o princípio ele é muito mais amplo. Alguns teólogos dirão, a Escritura ela é o destrinchamento dos 10 mandamentos. E se você parar para pensar direitinho, quando a gente acabou de falar de Deuteronômio, Cristo chega lá nos Evangelhos e diz a mesma coisa. Ame ao Senhor teu Deus de todo o quê? De todo o teu coração. Ou seja, o seu ser completo precisa adorar a Deus. E em consequência a isso, o que é que você precisa fazer? Você amará quem? Ao seu próximo. Aí algumas ciências chegam para mim e para você e dizem o seguinte, você precisa se amar. Isso vai resolver o problema da sua vida. Entre dentro de você que tudo se resolverá. Mas o texto continua. Leihart vai dizer o seguinte a respeito de Salomão. Salomão mostra instintos modernistas de quê? De controlar, de formar, de moldar e de gerir o mundo. A partir do momento que Salomão se entregou aos desejos carnais dele, e que ele deixou de entender quem era o Criador, ele começou a patinar na vida dele. E dentro disso que ele sobrevive, o que é que vai ser percebido? Será que isso não parece um tanto quanto com a gente também? Isso que é mostrado a respeito de Salomão. Será que não construiu-se o mundo moderno sobre o pressuposto de que conseguiríamos controlar e, quem sabe, até melhorar isso aqui? Porque se eu conseguir esticar a minha vida, está tudo resolvido. Ou isso não é uma tentativa de autonomia? Leihart vai dizer uma coisa genial aqui para a gente. Ele vai dizer o seguinte, Salomão poderia nos dizer assim, terminarás como os ossos e caveiras no cemitério. Porque para ele, o grande vaporizador era a morte. Não é só o vento que a gente não consegue pegar não, irmãos. Já tentou segurar a água na mão? A gente também não consegue. Escorre pela nossa mão. E essa tentativa de controle, a gente pode dizer com muita tranquilidade
E eu me apego àquilo que Leihart diz, que ele vai dizer o seguinte: eu não creio que possa haver qualquer relato convincente de identidade no tempo sem apelo à teologia. É impossível. Não se pode ancorar a identidade pessoal conscientemente sem a transcendência. Se eu não sei quem é Deus, você não saberá quem é você. E Dr. Vadislau dirá o seguinte para a gente. Citando Frame. O conhecimento de Deus é coisa do coração. E isso é o âmago do nosso ser, o próprio caráter da pessoa. Nós somos porque o Senhor é. E a gente não pode esquecer disso, por hipótese alguma. Vamos orar? Santo e eterno Deus, trabalha no nosso coração, Senhor, a ideia de que nós somos seres completamente conectados a Ti, Senhor. Seres que são controlados por Ti, guiados por Ti, e que ainda assim Tu nos dá determinada autonomia, Senhor, para viver nessa terra e sermos co-redentores, co-criadores contigo, Senhor, participando da Tua igreja, sendo abençoados e cuidados por Ti, recebendo a salvação advinda de Ti, Senhor, e sabendo que Tu és o nosso Deus. Nos ajuda, Pai, a entender melhor o nosso ser, para Te honrar e Te respeitar e perceber que Tu és verdadeiramente o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém.